Oi, vamos lá? Prof. Tabita, aqui junto com o Vitor. Nós vamos dar continuidade a essa nossa aula 17. 17, galera. Já demos uma trilhada muito grande aqui, não foi? E aí, a nossa próxima aula, prof, é a nossa aula de revisão. A revisão geral da unidade 1. Faltam 2 unidades ainda para a gente trabalhar, galera. Tamo junto, tamo forte aqui junto com vocês, alunos do terceirão da mediação tecnológica. Não posso dizer, né? Outra coisa, a não ser que é um enorme prazer estar aqui com você, tá bom? A gente fica muito feliz, obviamente, cada vez que a gente ouve algum feedback de vocês, então não deixe de dar aquele feedback, né, professor presencial, tirar uma foto, como é que os meninos estão aí, tá bom? Isso é muito legal, muito gratificante para nós, tá bom? Vou ficar aguardando, certinho? Combinado, né? Vamos para nossa aula? Segue aí a nossa potencial aula. Eita, galera, aula 17.1, genética de micro-organismos. Sim, nós falamos que todos os organismos apresentam uma informação que vai ser passada para os seus descendentes, né? A gente vai fazer uma breve introdução enfocando esse aspecto. Tipos de reprodução, nós vamos ver alguns organismos aqui, que tipo de reprodução eles apresentam. E vamos falar sobre os objetivos da evolução, objetivos evolutivos. Tá bom, galera? Então, olha lá. Para habilidade, entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas, compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, e identificando as anomalias ligadas a cada herança. E aí, galera, a gente entra no mundo, nesse universo. Presta atenção aqui pra mim, olha, já não é pouca coisa você entrar nesse universo aqui, ó, desses micro-organismos, né? Tá aqui, ó. Eles já são micro, ou seja, capazes de serem visualizados com microscopia óptica ou eletrônica, no caso dos vírus. Cadê o vírus aqui, ó? Estão bombando aqui na nossa aula, cadê? Ó o vírusinho aqui, esse. Aqui, bactéria, tá bom? Tem ali de tudo, tem um pouquinho de tudo aqui no nosso quadro, tá bem bonito, não tá? Então, olha só. Cuidado, hein, Vitor, para o vírus não ir pro teu rumo. Galera, já não é pouca coisa a gente falar desses micro-organismos, ainda falar da genética deles. Outra coisinha que não é perceptível, material genético, quando nós estamos falando de bactérias, nós estamos falando de DNA bacteriano, a gente viu que tem os plasmídeos. E aí a gente também tem que lembrar dos vírus, que podem ser de RNA ou vírus de DNA, certo? Então, todos esses organismos, eles estão convivendo conosco. Nós apresentamos, em determinados momentos, nós fazemos parte do ciclo de vida deles, tá? Dos vírus, então, que são organismos obrigatoriamente, né, patogênicos, infecciosos, eles são intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro das células para apresentar o metabolismo, para apresentar o processo de reprodução, tá bom? E as bactérias, algumas vivem livre, sem causar nenhum problema de saúde para nenhum organismo. Mas existe um grupo que causa um terror, hein? Terror mesmo, tá bom? Vamos conhecer algumas. Então, olha lá nosso quadro. Então, quando a gente fala dessa questão de micro-organismo, a gente tem áreas, né, tanto da biotecnologia, engenharia genética, tá, que vão se aprofundando cada vez mais nessa pegada de estudos envolvendo esses seres, né, esses micro-organismos. Por que estudá-los? Primeiro que a gente pode utilizar eles como uma recombinação gênica para algum fim, né, de uma análise proteica, da sintetização de uma proteína, enfim. Ou você pode utilizar eles para que eles beneficiem uma determinada espécie de um determinado cultivar ali, tá? Na agricultura.
Então, existe um leque muito grande, galera, de informações que a gente pode usufruir e nos beneficiar a partir do conhecimento desses micro-organismos. E aí, uma coisa muito importante, primeiramente falando, é a questão da reprodução, tá? Então, reprodução desses seres vivos é muito importante para o nosso organismo, porque no momento que eles nos infectam, se são agentes patogênicos, no caso das bactérias, ou agentes infecciosos, como os vírus, quando eles entram no nosso organismo, eles vão causar doenças. E como que eles causam isso? Se proliferando dentro de nós. Assim como qualquer outro organismo, né? Pode ser um verme parasitário, né? Enfim. Vamos para a tela? Joga lá. Então, os micro-organismos possuem um papel fundamental no ambiente para a indústria farmacêutica, dentre outros. Nem todos, porém, são benéficos ao homem, tá? Há uma série de representantes patogênicos, como exemplo, os que causam a tuberculose, a hanseníase, a difteria, coqueluche, pneumonia, meningite, meningocócica, né? Tétano, leptospirose, cólera, gonorreia, sífilis, botulismo. Caramba, prof! São muitas doenças, exatamente, causadas tanto por vírus, quanto bactérias, quanto por fungos, certo? Então, nós estamos nesse ambiente onde esses organismos também estão atuando. Por isso, nós precisamos nos proteger e conhecer o inimigo. Conhecendo a forma de adaptabilidade de cada um desses organismos, a resistência de determinados organismos, tá? Manter alguns que são mais, têm uma alta capacidade de patogenicidade, isolados, como aqueles que estão ali naquele ambiente dentro dos hospitais, nas áreas de UTIs. Como assim, professora? Porque dentro das UTIs você coloca os pacientes que estão muito debilitados, que estão precisando de atendimento 24 horas, eles não podem tirar o olho de cima deles. Então, eles estão cheios de aparelhos, cheios de pessoas ali para ficar visualizando e monitorando tudo. E nesse organismo pode estar agindo um organismo patogênico, que está causando aquele processo ali inflamatório, infeccioso, enfim. E ali está sendo administrado o quê? Medicamentos. Esses organismos dentro desse indivíduo debilitado está tendo contato com essas substâncias químicas. E aí pode acontecer de elas adquirirem o quê, professora? Resistências. As que não morrerem, sobreviverem, permanecerem, podem estar no organismo ou pode estar no ambiente infeccionando alguma coisa, né? Por isso tem que ter todo o cuidado. Só entra realmente pessoas restrito, um local restrito. Então tem que ter cuidado quando entra e o cuidado quando sai, para não trazer e nem para tirar esses micro-organismos daqueles lugares, que eles vão adquirindo resistência em contato com essas medicações. E isso é problemático, tá? Vamos seguindo? Vamos lá, galera. Então, a gente tem uma variedade muito grande desses seres, né? Conhecer essa estrutura, o processo de reprodução faz necessário para que possamos saber como utilizá-los a nosso favor. E aí, a gente traz para você um primeiro organismo, né? Vamos dizer assim, que é o bacteriófago, T4. O bacteriófago, professor, o que ele é? Ele é uma bactéria? Não, você já viu ele lá no primeiro ano. Ele é um vírus. Como ele parasita somente bactérias, ele recebeu esse nome, bacteriófago. Olha aqui para mim, galera. Os vírus, eles são agentes infecciosos que parasitam de um tudo. Plantas, animais, pessoas, nada foge ao seu alcance. Então, cada vez que a gente avança no estudo, no sequenciamento desses organismos, né, constituição genética deles, cada vez que a gente adquire mais informações sobre um determinado grupo de vírus que tem uma variedade dentro deles, a gente consegue, com certeza,
driblar a ação deles quando eles entram em contato, primeiramente, né, tem o primeiro contato com a população. E aí, a gente já tem alguma bagagem. Lembra aquela questão de processos evolutivos? Ah, olha, esse vírus é novo, mas a gente tem algumas informações, né, dos genes de outros vírus da mesma família. E aí a gente vai em busca dessa similaridade e o que serviu para ele e faz essa recuperação. Ó, isso aqui serviu, vamos agir sobre esse vírus. E aí a gente começa a tentar trabalhar e driblar essa ação, desse avanço, né, patogênico desses vírus numa população, tá? Para que não chegue a ocasionar aí as pandemias, né? Que infelizmente elas estão acontecendo com uma velocidade, eu acredito que muito maior do que há anos anteriores, tá bom? De vez em quando, segundo os relatos científicos, de 5 em 5 anos aparece uma pandemia, né? De 5 a 10 anos, né? Aparece uma pandemia. Então, a gente tem que estar bem ligado, bem atento, avançando nessa área aí. Vamos lá? Seguindo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o bacteriófago. O bacteriófago ele é constituído pelo capsídeo, que é uma constituição proteica. Aqui dentro nós temos o material genético, DNA, ou pode ser RNA, professora? Pode, mas bacteriófago tem o DNA. Nós temos aqui uma cauda constituída da bainha, das fibras, estão aqui, né? E da placa basal, certo? Então, o DNA, o bacteriófago, ele apresenta essas fibrinhas que parecem umas perninhas de aranha, né? O que ele faz? Olha aqui para mim. Quando ele... Olha aqui para mim. Isso. Vamos dizer que aqui seja a célula. Ele vem, as perninhas dele estão aqui, ó. Ele... Pum, com as perninhas. Aí o que ele faz? Lá no pertozinho do pescoço, ele introduz o material genético dele. Ele não entra na célula, mas ele introduz o material genético dele dentro da célula que ele está parasitando. Pode ser, no caso do bacteriófago, pode ser não. Só pode ser bactéria, tá bom? Porque bacteriófago só parasita bactérias. Perfeito? Vamos dar uma olhada como é que ocorre esse processo? Olha lá. Além... Opa, a gente ia esquecendo do lambda. Eita, menina, não é lambida não, viu? É o lambda. O lambda é um tipo de bacteriófago sem aquelas estruturas, né, que vão se acoplar ali na membrana plasmática da célula que ele está parasitando. Sem aquelas perninhas. Cada um deles vai agir de uma forma diferente. Vai ter um ciclo reprodutivo, uma célula que ele vai infectar de forma diferente. Tá bom? Vamos dar uma olhada, então, sobre esses tipos de reprodução. Então, a gente tem o primeiro tipo de reprodução que a gente chama de passa pelo ciclo lítico. O que é esse ciclo lítico? Ele vai fazer com que o organismo, ou o ser que a gente está estudando, ele comece o seu processo de reprodução e, ao final desse processo, haja uma situação lisadora. O que é isso, professora? Uma situação de lise celular. E essa lise celular faz com que ocorra a morte da célula que ele está parasitando. Olha lá, galera, olha o estrago que ele vai fazer. Se liga lá. Olha lá. Então, você tem um vírus bacteriófago, ele acoplando aqui as perninhas dele na membrana, né, dessa bactéria, na parede. Ela tem uma parede de proteína, proteoglicanos, e aí ele vai injetar material genético. Beleza. Professor, o que é isso aqui? É o DNA cromossomal da bactéria, tá, galera? Aí, olha o que vai acontecendo. Esse vírus introduziu o material genético dele, agora ele vai utilizar toda a engenharia dessa bactéria para começar a produzir estruturas referentes à construção do seu organismo, das estruturas que compõem o bacteriófago. Então, ele vai começar a sintetizar proteínas, tá bom? Proteínas, isso aqui, ó, é uma fita, e aqui as duas subunidades maiores e menores dos ribossomos. Então, ele está sintetizando proteína, tá? Beleza.
Aí ele começa a produzir outros sequenciamentos genéticos, começa a produzir várias estruturazinhas que vão compor o quê, professora? O bacteriófago, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que, quando ele começar a construir o capsídeo, tá aqui, ó, ele vai começar a aumentar a capacidade dele, porque ele vai juntar essas estruturas todas até compor a estrutura completa do bacteriófago. Esses bacteriófagos vão aumentando em grande quantidade, até que acontece o quê? O rompimento, a lise celular. Quando acontece essa lise celular, a morte desse celular, dessa célula bacteriana, há também, obviamente, a perda do material genético aí da bactéria que foi lisada. Acabou com a bactéria, matou, tá? Então, quando a gente tem um bacteriófago parasitando uma bactéria e ele consegue produzir todas as suas estruturas que compõem o seu organismo dentro dessa célula parasitada e provoca a lise, ou seja, o rompimento celular desse organismo, no caso a bactéria, a gente tem o chamado ciclo lítico. Perfeito? Vamos lá para o próximo? A gente tem agora os fagos. Os fagos estão aqui, ó. Que é a lambda. Lembra da lambda? Sem as perninhas? Ok. Então a lambda vem, vai injetar o seu material genético, tá bom? Aí só que a gente vai observar uma coisa. No caso do fago tipo lambda, eu vou ter dois processos. O ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Olha o que acontece. No ciclo lisogênico, o lambdazinho que introduziu seu material genético vai incorporar o material genético dele ao material da bactéria. E aí, essa bactéria vai fazer o quê? Vai continuar normal, vai continuar fazendo o processo de duplicação, de tradução, de transcrição, de tradução, tranquilo. Só que ela agora está carregando o material genético dela, DNA bacteriano, e também um trechozinho do DNA viral. Então, nesse ciclo, você não tem a morte da célula que está sendo parasitada. Você tem o processo dando continuidade, mas só que agora é uma bactéria alterada, tem um DNA recombinado aí, tá bom? Naturalmente, né? Vamos lá, agora para o ciclo lítico. Olha o que vai acontecer. Ele vai entrar, o lambda vai entrar, vai estar introduzindo seu material genético e vai começar a se duplicar lá. Duplica o seu material genético, vai começar a construir todas as estruturas desse fago, chamado lambda, e aí também vai provocar o quê? A lise celular. O que a gente consegue observar aqui? Tanto no caso do lambda, tanto no ciclo lisogênico quanto no ciclo lítico, olha o material genético aqui, tá intacto. E aqui também. No ciclo lisogênico, ele foi incorporado o DNA viral. Aqui, ó, ele construiu, só utilizou mesmo a estrutura da bactéria, mas está aqui o material genético da bactéria intacto, tá bom? Então, quando a gente fala de vírus do tipo bacteriófago, e a gente também está falando da lambda, que é um tipo de fago, você tem essas duas situações. O ciclo lítico, onde ele vai entrar, vai utilizar a ferramenta, né, no caso do bacteriófago em si, vai utilizar as ferramentas da bactéria, o maquinário dela, e vai deixar ela morta no final do processo, que é o ciclo lítico. No lambda, você tem essas duas vias. Ou deixar ela viva, só incorporando material genético, que ela vai ficar com o DNA alterado, e vai transmitir as informações dos genes do vírus. Ou no ciclo lítico, onde você vai ter a lise também dessa célula, mas você não tem a destruição do material genético dessa bactéria. Professora, mas ela vai morrer, não é? Sim, mas o material genético dela vai estar ali intacto e vai estar disponível. Porque olha só o que acontece, as bactérias, além de se reproduzir, tá? Por cisparidade ou bipartição, ela também tem outro processo de reprodução que a gente vai ver já já. Vamos lá? Olha aqui ele, é o processo de transformação. Então fica com isso na cabeça. A bactéria morreu, ficou os fragmentos da bactéria lá, do gene da bactéria,
lá porque o material genético dela está livre no ambiente. Fica com isso na cabecinha. Agora vamos olhar esses exemplos aqui. Você tem, então, essa transformação aqui é um tipo de reprodução da bactéria, tá, galera? Presta atenção. Então, aqui eu tenho um grupo de bactérias tipo 3S que apresentam cápsulas, tá? Essas bactérias que possuem cápsulas, elas têm uma alta capacidade de patogenicidade, ou seja, elas são muito... Quando elas entram no organismo, elas entram para arregaçar, vamos dizer, como dizia minha avó, né? Para realmente causar o terror do organismo. E olha o que aconteceu, né? Não foi diferente. Quando ela foi introduzida no organismo vivo do camundongo, tadinho deles, né, gente? Sempre são os bodes expiatórios. Mas aí caiu ali na corrente sanguínea desse animal, o que aconteceu? Morreu. O camundongo bate as cachuletas mesmo, porque a capacidade de patogenicidade dessa bactéria capsulada é muito alta. Então, eles vão morrer mesmo, eles vão causar um estrago, se reproduzem rapidamente. Agora, olha outra situação. Quando você pega essas mesmas bactérias do tipo 3S, tá? Aquece elas. Aí, olha como é que a situação vai mudar. Essas mesmas bactérias capsuladas, agora aquecidas, são introduzidas no camundongo. O que aconteceu, professora? Ele morreu? Não. Ele permaneceu vivo. O que aconteceu aqui, professora? Preste atenção aqui em mim. Essas cápsulas são feitas de proteínas. Proteínas, a gente já viu lá no primeiro ano que elas têm capacidade de sofrer degeneração, se desnaturam. Então, aquela proteção foi desfeita quando eu levei essas bactérias numa substância e aqueci. Então, eu desnaturei a sua proteção, a sua cápsula. E aí, agora, elas ficaram menos... tem com potencial de patogenicidade menor e não provocou a morte dos roedores. Ficou ligado? Vamos dar continuidade nesse assunto. Olha lá, como é que a gente vai fazer agora para chegar lá na transformação. Se liga. Então, agora, você tem bactérias 2R vivas sem cápsula. Lá a gente estava trabalhando com cápsula. Perfeito. O que eu fiz? Introduzi também no ratinho, na corrente sanguínea desse ratinho. O que aconteceu com ele? Ficou vivo. Alegria. Tá vivo. Agora, olha o que eu vou fazer. O povo não para de fuçar, de curiar, de experimentar, né? Ele pegou o tipo de bactéria 3S, que foi lá aquecido, que estava com as proteínas da cápsula desnaturada, estava morta. E aí juntou com 2R que estavam vivas. Misturaram, fizeram uma misturinha legal. Aí eles injetaram também no camundongo. O que aconteceu com esse camundongo, professor? Ele morreu. E o que acontece? Quando eles retiraram o material dessa bactéria, eles encontraram lá, bactéria do tipo 3S vivas. Vem cá pra mim. Professora, vem. Chega. Chego. Agora, olha só. Aí eu afasto um pouquinho pra ti, tá? O que aconteceu? Bactéria 2S sem cápsula. Bactérias 3S com cápsula. Foram aquecidas, desnaturaram as proteínas. Ficaram sem capacidade de danificar, levar à morte os roedores. Quando misturou, aí aconteceu que matou. Mas não tinha bactérias que não tinham mais essa patogenicidade. O que aconteceu? A transformação, que é um outro processo de reprodução das bactérias. O que acontece? Essas bactérias que foram aquecidas estavam mortas. Os genes e os trechos dos genes dela estavam ali, ó, naquela solução junto com as bactérias sem cápsula. Essas bactérias sem cápsula incorporaram essa informação. Como elas trazem capacidade de
patogenicidade maior é uma vantagem para a bactéria. O que aconteceu? Foi incorporado e permaneceu. O que aconteceu? Elas todas viraram bactérias capsuladas. E aí, ó, deu ruim para o roedorzinho, tá? E aí foi o que aconteceu. Então, na transformação, qualquer fragmento se ocorrer uma lise celular ou uma autólise, que é a autodestruição de uma célula, de um organismo programado, né? E ficou trechozinho, pedaço de material, a bactéria que estiver ali no ambiente, ó, ela absorve, incorpora isso aonde? No material genético dela. E aí ela vai ter uma vantagem em relação às outras, porque ela foi esperta, ela pegou alguma coisa de outro ser e isso pode ser vantajoso para ela, tá bom? Vamos continuar? Se liga! Aí a gente tem um outro processo, que é a conjugação. Vamos ver o que acontece então na conjugação. Preste atenção que você tem 3 tipos de bactérias, tá? Professora, como assim? Bactéria F-, a bactéria F+, e a bactéria do tipo HFR. Quase que eu falo o contrário. Tá certo. Então, nessa bactéria F-, eu tenho o DNA cromossomal bacteriano. Na F+, eu tenho um fator autônomo, que é quem, professora? O plasmídio, que hoje nós conhecemos, tá? E aí tem também o DNA cromossomal, que eles têm esse formato circular mesmo. A HFR, ela pode ter o fator integrado aqui ao seu material cromossomal. Mas como é que isso acontece? Através de um processo de conjugação. Mas de quem para quem? Vamos lá? Olha lá no quadro, galera. Essa bactéria F+, tá aqui, gente. A bactéria F+, ela tem tanto o DNA cromossomal quanto o fator F, que é o plasmídio. Perfeito. Ela tem essas estruturas aqui também chamadas de pilos. Não são pelos, são pilos, tá? São estruturas, né, que ajudam aí no processo de locomoção e nesse caso aqui da reprodução também vai auxiliar. Elas vão encontrar uma bactéria F-, ela não tem o fator F, só vai ter o DNA cromossomal, certo? E ela é chamada de bactéria receptora ou cromossomo receptor porque está falando do cromossomo que está dentro da bactéria, tá bom? Tanto bactéria receptora como cromossomo doador, receptor, está dando mesmo. Ok, aí o que vai acontecer? Elas vão se unir, deixa eu trazer aqui, ó. Elas vão se unir através desse pilo, que vai aproximá-las. Aí aqui no meio, vocês conseguem visualizar que elas vão formar uma ponte. E nessa ponte, o que vai acontecer? Esse fator F vai duplicar-se, ou seja, o plasmídio vai sofrer duplicação. Lembra que ele passa tanto pelo processo de duplicação, transdução, transcrição, igualzinho o DNA cromossomal do bacteriano, tá? Aí, olha lá na imagem, vamos mudar aqui a imagem. Olha lá. Vai formar a ponte, formou a pontinha, vai, depois de duplicado, vai passar um pouquinho do material que foi replicado para essa F-, essa bactéria aqui que é a F-. Só que agora ela vai incorporar esse material que ela não tinha. O que vai acontecer? Ela vai se transformar, então, numa bactéria também F+, assim como a que era a doadora. Então, a receptora se transformou, adquiriu uma informação a mais a partir desse fator F, que é o plasmídio, que se duplicou através dessa ponte, elas se conectaram e transmitiu, a doadora transmitiu o seu plasmídio duplicado para a bactéria receptora. E aí, as duas vão ter esse fator, as duas vão ter esse plasmídio. A maioria das bactérias que a gente conhece, a gente já tem, né, essa estrutura do plasmídio presente aí também. A gente pode ter esses eventos. Então, como é que eles conseguiram perceber isso? Através desse processo de reprodução. A conjugação. Tem a transformação, conjugação e a cisparidade, que é aquela que ela vai duplicar o material citoplasmático, o material genético também vai se
separar, formando duas bactérias idênticas, tá bom? Seguindo. Aqui a gente tem uma situação que foi uma descoberta de uma bactéria que é a Agrobacterium tumefaciens, ou tumefensis. Essa bactéria tumefensis, elas ficam ali, ó, no solo, tá? E elas podem ser incorporadas aos organismos desses vegetais e, né, que tiver algum tipo de ferida, alguma lesão, né, nessa região, tanto da raiz quanto no início do caule, e aí elas vão se instalar nesses organismos e vão formar como se fosse um calo, um tumor. Só que é benéfico para esses vegetais porque eles vão começar a acumular certos nutrientes para esse vegetal. E em estudos mais avançados, olha só, em estudos mais avançados, eles perceberam uma característica muito interessante nesse Agrobacterium tumefensis, que é esse trechinho aqui, ó, chamado de DNA-T ou tDNA, né? Que faz parte do plasmídio, e plasmídio do tipo T. Nesse plasmídio do tipo T, que tem o trechozinho do DNA, tDNA, olha que interessante, traz aqui para mim. Olha que interessante. Eles viram que dava para ser... Lembra que a gente falou de DNA recombinante? Então, esse Agrobacterium tumefensis, ele tem esse trechinho que então permite que eu incorpore qualquer outro gene nessa estrutura do plasmídio. E aí eu posso, a partir do momento que eu começo a trabalhar com essa bactéria, eu posso associá-la a esse tipo de vegetal, se for de uma cultura, de uma leguminosa, eu posso introduzi-lo nesse organismo, entendeu? E aí eu posso provocar, não gostei dessa palavra não. Eu posso fazer com que essa espécie vegetal agora adquira uma característica que ela não tinha. Qual característica, professora? Vamos dizer que essa espécie tinha uma certa debilidade com a ação de fungos. E o que acabou acontecendo? Esses fungos matavam essa espécie. Ou não deixavam que elas formassem, né? Se é uma leguminosa, formava semente ali dentro daquelas vagens, tá? E isso era ruim para o agricultor, para a pessoa que estava trabalhando com essa cultura. Professor, pode ser cultura qualquer um tipo? Pode. Estou dando exemplo aqui dessas leguminosas, feijão, soja, enfim, tá? Ah, mas vamos dizer que eu queira beneficiar a minha espécie, a minha cultura, para elas ficarem mais resistentes, por exemplo, a pragas com pulgões. Ou que elas fiquem mais resistentes ao período de tolerância ao período de estios prolongados. Eu introduzo essa informação na bactéria Agrobacterium tumefensis, que tem aquele trechinho, e aí eu incorporo essa bactéria lá na questão genética desse representante vegetal, e ele vai, ao incorporar essa informação, olha lá na imagem, joga lá. Ao incorporar essa informação, tá aqui, ó. Eu tenho essa ação, ou seja, eu tenho essa característica agora, vai se expressar. Eu utilizei a Agrobacterium tumefensis apenas como um vetor, vamos dizer assim, tá? Para levar a essa espécie vegetal aquela informação que eu quero para beneficiar a minha cultura. Olha que legal! Então, a gente tem falado na aula anterior e nesta aula sobre a utilização de micro-organismos com técnicas biotecnológicas, né, ou com DNA recombinante, ou com os transgênicos, no caso de ações de terapia gênicas, enfim. A gente tem todo esse leque de informações passando para esses processos que aí vão nos permitir, então, compreender, né, e avançar, tanto na área de agricultura, como a gente deu exemplo aí na última, né, da tumefensis. Existem outros tipos de micro-organismos, galera, que também vão permitir
que você, por exemplo, deixa eu lembrar uma historinha aqui bem interessante para vocês. No caso do hormônio da insulina, né? É uma proteína que age como hormônio ali no nosso organismo. A insulina, ela serve para quê? Para retirar, para permitir, naturalmente a gente produz ela para permitir retirada do excesso de açúcar do nosso organismo. Quando você não apresenta, ou apresenta em pequena quantidade, você não apresenta, esse açúcar vai começar a se acumular, tá? Tem o glucagon, que coloca um, insere, e aí eles fazem esse serviço, controlando. Quando não tem, eu vou começar a acumular. E aí é ruim. Segundo a biotecnologia, eles utilizam as bactérias para sintetizar. Eles pegam essas informações genéticas, pegam a sequência genética de aminoácidos que vão formar essas proteínas e injetam ali no material genético da bactéria, fazendo com que essa bactéria comece em laboratório a produzir a insulina. Quando eu tenho uma grande quantidade, eu extraio, separo, aí eu vou utilizar enzimas, que a gente chama de enzimas de restrição. Elas entendem, cara, é um negócio muito louco, né? Mas elas entendem exatamente onde elas precisam cortar. Elas cortam aquele trecho ali, retiram, aí pega aquela informação para a produção da insulina e aí a gente introduz no organismo que está debilitado. E assim, esse estudo dos avanços da microbiologia, dos estudos desses micro-organismos associados a essas biotecnologias vão permitir, então, que você avance nos estudos que vão nos beneficiar. Galera, é muito legal, não é? Vamos continuar? Em relação a isso, a gente tem os objetivos evolutivos quando a gente fala de micro-organismos, nos estudos, nos avanços científicos em relação a esses grupos de seres vivos. Quais são, professora? Presta atenção. Os objetivos: demonstrar a forma com que ocorreram mudanças ao longo da descoberta e no controle desses micro-organismos. Quanto mais nós conhecermos do genoma de cada micro-organismo, das vantagens que a gente pode obter, tanto no mundo, né, no universo farmacológico, no universo da produção de vacinas, no universo da produção de tipos de culturas para melhoramento, ou melhoramento, por exemplo, na produção leiteira, tá? Enfim, gente, é tanta coisa, né? Outro objetivo, além de esclarecer como se dar o processo de controle do crescimento e a passagem da informação entre os diversos tipos de micro-organismos. Como assim essa transferência, essa passagem de informação? Pode jogar para mim? Através do processo de... Vamos para mim? Isso. Através do processo de reprodução. Por isso a gente estudou e a gente viu aqui alguns processos de reprodução. Porque é nessa transferência, quando eles relacionam os seus materiais genéticos ou incorporam esses materiais genéticos, é que a gente consegue ter essa transferência e essa informação sendo perpetuada através do processo reprodutivo. Tá certo, galera? Eu espero que você tenha curtido essa aula e que ela tenha trazido informações satisfatórias para o seu conhecimento e vai que surja aqui no nosso ambiente aqui um biomédico, né? Um engenheiro, né? Da engenharia genética, sei lá, né, galera? Tem gosto para tudo e a biologia tem área para todo mundo, é só você escolher e vai fundo, tá bom? Beijo para você, galera, eu te aguardo já na nossa revisão. Tchau!